Eu nunca imaginei que pedir desculpas por um erro que não foi meu seria o estopim para o fim do meu casamento. Mas aqui estou eu, sentado no sofá de casa, olhando para as malas no corredor e me perguntando como um simples churrasco de sábado se transformou em uma ameaça de divórcio que eu não consigo nem começar a processar. Senta aqui comigo, puxa uma cadeira, porque o que eu tenho para te contar hoje não é só um desabafo. É um aviso sobre como as pessoas que a gente mais ama podem se tornar completas estranhas em questão de segundos. E o pior, por motivos que não deveriam valer o preço da nossa paz. Sabe aquele tipo de noite que começa perfeita? O clima estava fresco. O cheiro da carne na brasa já tomava conta do jardim e os nossos vizinhos, que são praticamente nossa família, estavam lá com a gente. Nós moramos nesse bairro há anos e nossos filhos são inseparáveis. Brincam juntos desde que aprenderam a engatinhar. Mas a gente sempre teve uma regra de ouro, uma daquelas leis não escritas que todo mundo respeitava para manter a harmonia. A gente não tocava em política. Sabíamos que tínhamos opiniões diferentes, visões de mundo conflitantes. E por muito tempo isso funcionou como um escudo protetor para a nossa amizade. Mas naquela noite, minha esposa decidiu que o escudo era pesado demais e resolveu derrubá-lo da pior maneira possível. Ela tinha bebido algumas taças de vinho, e você sabe como é, o álcool tem essa mania desgraçada de soltar as travas do que a gente deveria manter guardado. No início, ela até tentou se controlar. Eu vi o momento em que ela começou a falar e parou, dizendo que era uma má ideia. Eu respirei aliviado por um segundo. Achei que o bom senso tinha vencido a batalha contra o álcool. Mas eu estava redondamente enganado. Em poucos minutos. O que era uma conversa descontraída virou um monólogo agressivo, cheio de ataques pessoais e xingamentos que eu nunca, em 10 anos de casado, imaginei que sairiam da boca dela. E o que mais me destruiu foi ver as 4 crianças, todas pequenas, paradas no meio do jardim, olhando para ela com um medo que eu nunca vou esquecer. Eu tentei de tudo. Tentei acalmar, tentei mudar de assunto, tentei implorar para ela parar, mas ela parecia possuída por uma fúria que não aceitava nada menos que a rendição total do nosso amigo. No final, eu tive que arrastar a minha família para fora de lá, com o rosto queimando de vergonha, e o simples fato de eu ter olhado para o meu amigo e pedido desculpas pelo comportamento dela foi o suficiente para ela me declarar como o maior traidor da vida dela. Fica comigo até o final, porque o que aconteceu quando a gente cruzou o portão de casa vai te fazer questionar se você realmente conhece a pessoa que dorme do seu lado. Pois é, a gente acha que conhece, né? A gente constrói uma vida, compra uma casa, escolhe os móveis, decide o nome dos filhos e acredita que o alicerce é inquebrável. Mas a verdade é que o caráter de alguém não aparece quando o sol está brilhando e a conta bancária está ok. O caráter aparece quando o filtro social cai. Nossos vizinhos são pessoas maravilhosas, cara. Sabe aquele tipo de gente que te empresta a furadeira, que traz um prato de comida quando sabe que você está na correria, que olha seu filho como se fosse deles. Pois é, e a gente estava lá, na casa deles, comendo a carne que eles compraram, no jardim que eles cuidam. O nível de desrespeito que a minha esposa atingiu naquela noite foi algo que me deixou paralisado. Ela não estava apenas discordando de uma ideia, ela estava tentando aniquilar a pessoa na frente dela. E ela fazia isso gritando, batendo na mesa, enquanto o nosso amigo apenas pedia para ela se acalmar. Ele nunca a xingou, ele nunca perdeu a linha como ela perdeu. Ele apenas, no limite da paciência, disse que era melhor ele entrar para que a situação não piorasse. Imagine a cena, o dono da casa se retirando do próprio jardim porque a visita não para de insultá-lo. Eu me senti um lixo, juro pra você. Eu olhava para os meus filhos e via neles um reflexo do meu próprio choque. As crianças não entendem de ideologia, elas entendem de energia, de tom de voz, de agressividade. Elas sentiram que o porto seguro delas, que é a mãe, tinha se transformado em algo assustador. E quando eu pedi desculpas, eu não fiz isso para ser contra ela, eu fiz isso para ser a favor da civilidade. Mas para ela, o casamento é uma espécie de gangue. Se ela resolver pular de um penhasco ou atirar uma pedra em alguém, eu tenho que estar lá batendo palma ou ajudando a carregar a pedra. Se eu não faço isso, eu sou o inimigo. É uma lógica distorcida, entende? Ela me disse, com todas as letras, que eu a humilhei ao não defendê-la. Eu tentei argumentar, tentei dizer que defender o erro é ser cúmplice da loucura, mas não adiantou. Ela se fechou em um casulo de vitimização que é impossível de penetrar. E agora o clima em casa está insuportável. Sabe aquele silêncio que corta mais que faca? É o que eu estou vivendo. Ela não olha na minha cara, e quando olha, é com um desprezo que dói na alma. O mais difícil é explicar para o meu filho de 6 anos por que a gente não pode mais ir na casa do vizinho brincar no escorrega. Ele chora, pergunta se fez algo errado, pergunta se a mamãe está doente. E eu tenho que engolir o choro e dizer que as coisas vão ficar bem, mesmo sabendo que talvez não fiquem. Minha esposa agora está usando o divórcio como uma arma de chantagem. Ela diz que não consegue viver com um homem que não a protege. Mas me diz uma coisa, proteger do quê?
De uma consequência que ela mesma criou? De uma reação educada a uma agressão gratuita? Eu passei a última noite acordado, olhando para o teto, e comecei a repensar tudo. Comecei a lembrar de pequenos sinais que eu ignorei ao longo dos anos. Aquela risada sarcástica quando alguém dizia algo que ela não concordava na TV, o jeito que ela parava de falar com as pessoas por bobagem, a facilidade com que ela rotulava quem pensava diferente. Eu achei que era apenas o jeito dela, que era uma personalidade forte. Mas existe uma linha muito tênue entre ter personalidade forte e ser uma pessoa intolerante. E essa linha foi cruzada com uma agressividade que me assusta. Eu sinto que estou vivendo com uma estranha. Uma pessoa que coloca uma ideologia acima da amizade, acima da vizinhança. E agora eu percebo, acima do próprio casamento. O que você faria no meu lugar? Muita gente no Reddit disse que eu deveria ter tirado ela de lá à força assim que ela abriu a boca. Outros disseram que eu sou um herói por manter minha integridade. Mas a verdade é que não existe heroísmo na solidão. Eu me sinto sozinho em uma casa cheia. Me sinto um traidor por ter feito o que é certo. E o mais bizarro é que ela não demonstra um pingo de remorso. Para ela, o vizinho é o vilão por provocar, ao ter uma opinião diferente, e eu sou o traidor por não ter gritado junto com ela. É uma inversão de valores tão grande que às vezes eu me pego pensando se eu é que estou ficando louco. Será que eu deveria ter ficado calado? Será que eu deveria ter fingido que não vi os absurdos que ela disse? Eu acredito que a lealdade em um casamento é fundamental, mas a lealdade deve ser ao caráter, não ao erro. Se eu vejo a mãe dos meus filhos agindo de uma forma que eu não quero que meus filhos repitam, meu dever como pai e como marido é pará-la. O problema é que ela não quer um parceiro, ela quer um súdito. Ela quer alguém que valide as neuroses dela, não alguém que a ajude a crescer. Essa ameaça de divórcio, por mais que me doa, está começando a parecer menos uma punição e mais um livramento. Mas como eu faço com as crianças? Como eu explico que a família acabou por causa de uma briga de jardim? A gente vive em uma era onde as pessoas estão perdendo a mão. Parece que tudo virou motivo para guerra. O vizinho, coitado, me mandou uma mensagem hoje cedo dizendo que sente muito pelo que eu estou passando, que ele não guarda mágoa de mim. Ele foi mais maduro do que a mulher com quem eu divido a cama. Isso é o que mais me dói. Ver a decência em um estranho e a falta dela em quem deveria ser meu porto seguro. Se você está ouvindo isso, e tem alguém na sua vida que exige que você abra mão da sua moralidade para provar que ama, abre o olho. O amor não pede para você ser uma pessoa pior. O amor te puxa para cima, não te joga na lama de uma briga de ego. Eu decidi que não vou retirar o meu pedido de desculpas. Eu não vou mentir e dizer que ela estava certa. Se o preço de manter o meu casamento é me tornar um homem sem caráter, eu prefiro pagar o preço da separação. Mas eu ainda tenho esperança de que, quando o álcool sair totalmente do sistema e o orgulho baixar um pouco, ela consiga enxergar o estrago que fez. Mas sinceramente, olhando para o jeito que ela está arrumando as coisas agora, acho que essa esperança é só o meu coração tentando não quebrar de vez. Essa história toda me ensinou que o radicalismo mata o que há de mais bonito nas relações humanas, a capacidade de conviver com o diferente. Se a gente não consegue mais sentar em uma mesa com quem pensa diferente sem querer destruir a pessoa, a gente já perdeu a guerra como sociedade. E eu perdi a minha batalha dentro de casa. Fica o aprendizado para você. Observe como seu parceiro trata quem não pode oferecer nada a ele, ou quem discorda dele. É nesses momentos que a máscara cai e você vê quem realmente está do seu lado. No meu caso, a máscara não só caiu, ela se estraçalhou no chão de um jardim que antes era sinônimo de felicidade. Eu vou continuar aqui tentando ser o melhor pai possível nesse caos. Se ela decidir ir embora, eu vou sofrer, vou chorar, mas vou saber que não me vendi. E se você quiser saber como foi a conversa final que a gente teve hoje antes de eu gravar esse relato, continua aqui porque o que ela me disse sobre o motivo real de estar tão brava vai te deixar de queixo caído. Não era só sobre a briga, tinha algo muito mais profundo por trás que ela estava guardando há meses. Sabe o que é o mais irônico? Hoje de manhã, eu vi o vizinho saindo para trabalhar. Ele me deu um aceno triste com a cabeça. Um aceno de quem entende que eu estou no meio do fogo cruzado. E em casa, eu ouço o barulho dos cabides batendo no armário. É o som do fim de uma era. Eu olho para meu filho e vejo que ele está desenhando uma família unida no papel. E eu sinto uma vontade imensa de pedir desculpas para ele também. Desculpas por não ter conseguido manter o mundo dele seguro contra a própria mãe. Mas a vida segue, né? A gente cai, limpa os joelhos e tenta não cometer os mesmos erros na próxima vez, se houver uma próxima vez. Fico alerta. A intolerância é um veneno silencioso. Ela começa com pequenos comentários e termina destruindo lares. Não deixe que ela entre na sua casa. Não deixe que ela tome o lugar do respeito. Porque no final das contas, quando as luzes se apagam e os gritos cessam,
O que sobra é só a solidão de quem achou que ter razão era mais importante do que ter quem amar. E eu, infelizmente, estou aprendendo isso da maneira mais dolorosa possível.